Olá, passados o susto e a surpresa da eleição de Donald Trump, o Assembleia Debate vai repercutir o que a eleição nos Estados Unidos nos ensina sobre o momento político mundial. O novo presidente já está montando o governo, tentando conciliar interesses e já dando sinais do que se pode esperar para os próximos anos. Nossos convidados vão analisar as propostas de Trump, entre elas a expulsão de milhares de imigrantes ilegais. A intolerância tende a crescer nos Estados Unidos diante dessa medida? Na política externa, o que esperar para o Oriente Médio, Rússia e China? E para a América Latina, em especial para o Brasil? Conosco aqui no estúdio, Oswaldo Deon, professor de Relações Internacionais da UNA e do IBMEC, Davi França Ribeiro, advogado e professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos, e Davidson Belém Lopes, professor de Política Internacional da UFMG, e ainda Gilberto Libânio, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Então, nosso convite é para que você fique com a gente. O Assembleia Debate está só começando. Inicialmente visto como uma celebridade inofensiva e sem chances reais de vitória, o presidente eleito fez uma campanha barulhenta, cheia de polêmicas, prevalecendo sobre uma rara união entre empresários, artistas e intelectuais renomados, além de grandes veículos de comunicação que deram apoio à democrata Hillary Clinton. Saiba quem é Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. Trump nasceu em junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York, o quarto de 5 filhos de uma família de descendentes de alemães. Cursou o ensino médio numa academia militar e se formou em finanças na Universidade da Pensilvânia. O novo presidente dos Estados Unidos começou a trabalhar na construção civil há 40 anos, quando ganhou $1 milhão do pai para iniciar os negócios. Entre altos e baixos, ganhou e perdeu milhões em empreendimentos. Trump fala com orgulho da fortuna de cerca de $10 bilhões, mas, segundo a revista Forbes, ele teria bem menos, 3,7 bilhões. O presidente eleito se apresenta como um bilionário e mulherengo. Está no 3º casamento e no 5º filho. Em 16 meses de campanha, Trump foi acusado de ser racista, de ser contra estrangeiros, de assediar e desprezar mulheres. Teria insultado 282 pessoas, lugares ou organizações, segundo o jornal The New York Times. O gosto por polêmicas já era conhecido desde o reality show O Aprendiz, onde popularizou a frase "You are fired", você está demitido, usada para eliminar os aspirantes a um emprego. Trump se vende como bom gestor e candidato não corrompido pela política. Bom, muito obrigada pela presença dos professores. Eu acho que quem está em casa vai entender um pouquinho mais das consequências da eleição do Donald Trump para o mundo e para o Brasil. Vamos começar com uma rodada inicial. Primeiro, saber qual que é o sentimento que vocês tiveram, levaram um susto, onde vocês estavam no momento em que souberam da eleição dele. Eu estava acordando, achei que era brincadeira. Depois, realmente, não era brincadeira nenhuma. Professor Davidson, pode começar. Pois é, igualmente eu estava bastante crente na vitória de Hillary Clinton, desmobilizado, acompanhando o início da apuração. Tudo me parecia indicar que os democratas ganhariam, outra vez. E as pesquisas todas que a gente acompanhou nos 2 meses anteriores à eleição apontavam para uma margem até folgada, confortável de Clinton. E como você, eu fui dormir. Não me preocupei em perder a noite de sono. E fui surpreendido no dia seguinte com a vitória que mexeu com as estruturas da política internacional, da economia. E é uma esfinge, eu diria, em larga medida, o que virá pela frente. Porque, em primeiro lugar, não se sabe se o Trump vai manter o tom, o teor das promessas que tendem a ser, claro, ele tendeu a atingir um pouco as cores mais fortes, o discurso foi muito inflamado em alguns momentos, para chamar mesmo a atenção para si, como estratégia de marketing. Mas transformar isso em política pública é difícil. Existe uma barreira aí. A operacionalização do que ele promete em campanha não é algo tão trivial. E no que me compete, mais especificamente, a política externa, então, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade pela frente, até porque muitas pistas não foram dadas aí,
não tem muita coisa concreta a respeito do que basear prognósticos, né? Então, é um trabalho a mais para quem milita nesse campo da política externa. Então, ao longo do programa, a gente vai destrinchar aí as propostas dele e também avaliar qual que é a real, em que medida isso pode ser colocado em prática. Professor Davi, foi também um susto e qual que é a análise que o senhor faz agora? Para mim também foi um susto, embora durante a semana, os 2 primeiros dias da semana, eu tive a oportunidade de conversar com 4 parceiros em partes diferentes dos Estados Unidos e eles deixaram claro que não ficariam surpresos se o Trump vencesse as eleições, que nas localidades onde eles se encontravam estava havendo um apoio muito grande à eleição do Trump. Mas eu também estava desejoso que a Clinton ganhasse, até para manter uma certa coerência com o que já vinha sendo construído nos Estados Unidos e manter uma certa estabilidade não só no mercado, mas também nas relações internacionais. Professor Gilberto, o seu sentimento? Eu, ao contrário de vocês, eu fiquei acompanhando a apuração e pouco a pouco, a cada minuto, a cada nova rodada de apuração, ia crescendo a vantagem do Trump, crescendo a perspectiva de que ele vencesse, o que surpreendeu num primeiro momento. Eu também achava, desde o início, que o Trump era um candidato sem chance de vitória, porque o próprio Partido Republicano estava muito dividido em relação ao apoio a ele, né? Ele criou muitas inimizades ao longo do percurso, né? A gente pensa no peso do eleitorado latino, por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia, que ele, né, ofendeu o tempo todo. E à medida que a apuração foi se desenrolando, veio aquela surpresa de, olha, a cada estado, a cada nova divulgação de resultados, a vitória dele foi se consolidando, né? E aí, a questão seguinte é tentar entender, né, como é que pode isso ter acontecido, o que é que motivou esse resultado, e aí, obviamente, isso é uma das coisas importantes para a gente discutir. Quem é esse eleitor, né, que ou não falou que iria votar, promoveu essa ou ficou vitória. Com vergonha de dizer que ia votar? Professor Oswaldo, suas impressões iniciais. Como professor Gilberto, eu acompanhei passo a passo a apuração. Também fui algo surpreendido, não com a possibilidade de vitória de Trump, mas sim da derrota de Hillary em alguns estados, tipicamente democratas. Eu acho que fui ajudado pela minha filha. Eu tenho um bebê em minha casa, então ela chorava no início da madrugada, isso me manteve aceso. Ela já sabia que o Trump ia ganhar? Provavelmente ela sabia que o Trump ia ganhar, né, e foi me dando várias indicações para que eu pudesse me manter aceso. Eu fui acompanhando minuto a minuto a apuração e tinha um reloginho no New York Times que apontava o favoritismo de cada um dos candidatos. Quando o favoritismo chegou a 73%, quando esse favoritismo realmente rompeu a barreira daquilo que poderia, né, em relação àqueles mais descrentes da vitória de Trump, né, é significado já uma alteração de expectativas. Então eu comecei a conversar com os meus amigos da madrugada, né, meus alunos, colegas, né, fiz algumas postagens, né, e, para surpresa minha, vários já naquele momento estavam também acompanhando e esperando a vitória de Trump, não como um desejo, mas sim tendo em vista a mudança das expectativas. O período anterior às eleições foi um período de muitos danos, tanto para a candidatura Trump, quanto para a candidatura da Hillary Clinton. Ela sofreu mais, talvez ela tenha sofrido mais pessoalmente, em relação a uma série de circunstâncias, frente a investigações lideradas pelo FBI, frente ao vazamento de uma série de e-mails. Houve também, nas semanas anteriores, uma dificuldade muito grande do candidato Trump a se colocar frente aos falcões e também aos grandes líderes do Partido Republicano, mas aparentemente o eleitor com medo nos Estados Unidos, aparentemente o eleitor que teme perder seu emprego, que teve uma renda
diminuída nesses últimos anos, votou majoritariamente, especialmente em alguns estados mais emblemáticos, e deu a vitória para o candidato republicano, não é? Nesse caso, muito mais, quase um candidato independente, quase um candidato avulso. Não é exatamente um candidato tipo republicano, ao contrário, ele foi varrendo todas as candidaturas republicanas tradicionais, né? E fez com que o Partido Republicano também vivesse um momento pós-Tea Party. Não é apenas o aumento de uma direita organizada dentro do Partido Republicano, é muito mais do que isso. É um sentimento de insatisfação com a maneira pela qual a velha política sempre se deu no bipartidarismo americano. Pois é, dá para a gente traçar um perfil desse eleitor? Ele é branco, classe média, insatisfeito... Instrução média. Insatisfeito com a forma como a política vem sendo conduzida, exemplo de muita insatisfação que está acontecendo aqui no Brasil também. Dá para a gente traçar? Eu acho que nós poderíamos resumir isso, esse eleitor, como sendo aquele perdedor da globalização. Aqueles que saíram ou que foram colocados de lado com um movimento mais intenso de globalização. Então a gente pega aquele branco, médio com instrução, média ou pouca instrução do interior, ou aquele cidadão americano do nordeste dos Estados Unidos, daquela região chamada de Cinturão da Ferrugem, onde estão lá as siderúrgicas, algumas indústrias que não impulsionam mais o crescimento dos Estados Unidos. Então, esse grupo que se sentiu à margem do crescimento, à margem da globalização. Encontrou um caminho aí. Eu queria só abrir um espacinho aqui para a gente poder mostrar como que a imprensa repercutiu a vitória do Trump. A gente vai, ainda nessa linha da gente falar da eleição em si, vamos ver. Casa dos Horrores é o que traz a capa do Daily News. O Washington Post e The New York Times mostram que Trump triunfou. O La Vanguardia de Barcelona já adianta que o novo presidente vai levantar o muro. O The Guardian repercute o discurso de que Trump vai governar para todos os americanos. O argentino Clarín diz que será preciso renovar o sonho americano. Já o New York Post alfineta. Trump presidente, disseram que não ia acontecer. O espanhol El Periódico, Deus perdoe a América. E o francês Libération, Apocalipse Trump. No Brasil, a Folha mostra que os Estados Unidos elegeram Trump, exclamação. Bom, é só aí um floreamento aí para a gente ajudar no nosso papo aqui de como que a imprensa repercutiu, né? Ele tinha falado do New York Times, como o New York Times também tinha errado, né? Na expectativa de que o Donald Trump não ia ganhar. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, jogando já mais para frente, né? Que a gente já tem um tempinho que ele foi eleito. E ele já deu sinais de algumas atitudes que ele vai tomar. Uma delas é de que ele não quer o salário de presidente dos Estados Unidos, que seria de $400 mil, né? Que ele vai abrir mão do salário. O que vocês pensam a respeito disso? Ele já demonstra que ele vai governar para todo mundo, assim? Ou ele quer só o poder pelo poder? Pois é, eu diria que do ponto de vista contábil, assim, $400 mil anuais para Donald Trump não faz muita diferença, né? É um bilhardário, um homem que tem capacidade aquisitiva impressionante. E agora, isso está inserido numa fórmula classicamente populista, de tentar dialogar com as massas, de emissão de imagens que pegam bem, não é? E acho que é consistente com a imagem que ele constrói na sua trajetória, de que não precisa daquilo, e antes o contrário, o povo americano precisa dele, de ele liderar um movimento para fazer a América grandiosa novamente, né? Acho que é consistente com a imagem, com os sinais que ele emitiu na trajetória. Ele está querendo limpar a barra dele um pouquinho? Eu acho que sim. Professor Gilberto. Ele tá jogando um pouco esse discurso que está em voga, inclusive no Brasil, né? Do sujeito que não é político, né? Não vive de política, não depende da política para viver. De fato, embora o primeiro pensamento do cidadão comum seja assim, olha como esse sujeito
está sendo generoso porque está abrindo mão do próprio salário, mas de fato, como ele não precisa, né, desse salário, não fará falta, né, ele tem mais a ganhar do ponto de vista de construção de uma imagem. Então, é uma estratégia política típica, né? Ele não inventou isso, não é o primeiro a fazê-lo, não será o último, né? Ele está basicamente tentando alimentar um determinado tipo de imagem, que é inclusive a imagem que o levou a ser eleito, né? Então Ele não coerente. falou. Ele não falou nada disso na campanha, né? Em relação à questão salarial, de que ele iria abdicar do salário, não disse isso, né? A ideia de salário é alguma coisa que outros políticos tipicamente populistas fazem, né? Aqui no Brasil e na América Latina é bastante comum, e também a eleição de milionários, bilionários. Nós vimos aí nas últimas eleições que tivemos também a eleição de múltiplos líderes políticos novos, né? Sem uma tradição partidária, sem uma tradição em setores socialmente organizados historicamente. E o que a gente observa é de que isso chega até os Estados Unidos. Quer dizer, o curioso não é exatamente ele abrir mão, é mais um presidente dos Estados Unidos ter um discurso como esse em um país rico, o país mais rico do mundo, um país de renda média muito elevada, mas que está observando nos últimos tempos, nas últimas décadas, uma diminuição importante, especialmente nos setores médios da renda. E no que diz respeito, por exemplo, à busca do Estado. Curiosamente, Trump é antiliberal, né? Trump é um conservador, anti-Wall Street, né? Anti-sistema partidário, anti-bipartidarismo, anti-establishment, inclusive da mídia. A gente pôde observar agora nas matérias, nas chamadas de vários jornais nos Estados Unidos, o quanto ele foi atiçado, né, pelos donos dos grandes jornais, da mídia tradicional nos Estados Unidos. Grande parte desses jornais e revistas apoiaram declaradamente Hillary Clinton. E é importante dizer que o próprio The Economist apoiou Hillary Clinton, mostrando também, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, uma preferência liberal pela candidatura democrata. Isso, claro, que trouxe uma série de chagas, né, para Donald Trump, e esse tipo de eleitor, que não aparece apenas nos Estados Unidos, mas aparece em toda a América Latina, é muito sensível a esse tipo de apelo. Pode ser, inclusive, que ele abra mão de uma série de outros típicos instrumentos de poder vistos pelo eleitor médio como algo que distingue Trump de outros políticos tradicionais. Pode ser, inclusive, que ele peça aos seus secretários que façam o mesmo. Pode ser, inclusive, de que ele tente fazer disso alguma coisa no Partido Republicano. É claro que isso traz uma série de dúvidas acerca da maneira pela qual, consistente ou não, que ele vai gerir as políticas públicas, e em especial sua política externa, em especial como fica o jogo das grandes potências no momento de grande turbulência na política internacional. Pois é, eu já pergunto aqui para o professor Davi, qual que é a expectativa em relação a como Trump vai conduzir a política internacional? O que o senhor está esperando? Bom, a política internacional é algo, vindo do Trump, algo imprevisto. O discurso de campanha dele pode não condizer com a realidade ou as ações futuras, porque tem uma certa inconsistência prática, uma certa dificuldade de colocar tudo que ele propôs em prática. Mesmo porque isso representaria em alguns aspectos alguns tiros no pé do próprio Trump. Eu acho que antes de falar dessa política, a gente tem que colocar todo um contexto interno dos Estados Unidos, como, por exemplo, e que levou até a eleição dele, deixando a gente confiar muito na Big Data e sem aprofundar um pouco em alguns dados que estavam ali diante de nossos olhos, como, por exemplo, os Estados Unidos têm aí um déficit comercial de médio aproximado de 500 bilhões de dólares. Nós temos um desemprego, uma escassez de emprego nos Estados Unidos que é alta para o padrão norte-americano.
nós temos aí uma evasão de indústrias, as empresas multinacionais americanas que fecham empregos nos Estados Unidos e criam empregos fora, na China, por exemplo. Nós temos um número gigantesco de imigrantes dentro dos Estados Unidos, 11 milhões de imigrantes. Eu acho que isso tudo faz com que fez com que o Trump se aproveitasse e criasse um discurso justamente para angariar votos dessa população, ou parte da população que ficou marginalizada, e a partir daí vai estabelecer alguns traços para a sua política internacional. Então a gente pode colocar algumas avenidas aí, como por exemplo o Trump e os acordos internacionais, o Trump e as relações bilaterais com os estados, o Trump e a questão de segurança, questões fortes que vêm aí gerando certo debate, não só durante a campanha, mas nesses primeiros dias pós-eleição. E essa política protecionista que ele anda prometendo, que está agradando ao americano, em que medida isso vai atrapalhar a economia mundial? Isso é uma resposta que ele tem dado, né, exatamente para esse eleitorado que mais perdeu com a globalização. Se você for olhar o dado de evolução da renda do americano ao longo do tempo, dos anos 80 para cá, que é quando esse processo se deflagrou e se intensificou, os 20% mais ricos da sociedade americana tiveram ganhos reais de renda e os 5% mais ricos tiveram os maiores ganhos. Daí para baixo, né, os 80% mais pobres, eles tiveram uma estagnação muito grande da sua renda. E particularmente, isso já foi mencionado aqui, alguns estados tipicamente democratas, que são estados tradicionalmente industriais e que perderam muitos desses empregos com a globalização, com o movimento, né, de plantas industriais para outros países. Esse protecionismo é meio que uma promessa, né, de reverter aquilo. Olha, a partir do momento em que eu protejo a economia americana, eu trago de volta as indústrias que saíram e eu recupero para nós aqueles empregos que nós perdemos. É claro que, mais uma vez aqui, falar é muito mais fácil do que fazer. Até porque boa parte desse movimento ele é feito por indústrias americanas. Então, o lobby também dessas indústrias no Congresso, que o Trump vai ter que negociar, etc., é dificílimo. A princípio, ele adotar algumas medidas protecionistas é possível, mas é muito pouco claro o efeito que isso vai ter. Não é trivial que proteger um pouco mais, aumentar tarifas de importação, etc., garanta o retorno desses empregos. Antes da gente ir para o intervalo, que a gente tem que fazer, eu queria que o professor Davidson falasse da questão da China e depois que o professor Oswaldo falasse do que pode sobrar para o Brasil dentro dessa questão de política protecionista do Donald Trump. Muito bem, concordando com os colegas aqui, há poucos indícios a respeito dos quais a gente consegue basear qualquer prognóstico, mas eu entendo que pelo menos 2 traços foram ensaiados na campanha a respeito da política externa. O primeiro deles é um certo pendor para o autoritarismo e para o unilateralismo. Ou seja, eu não espero de Donald Trump nenhuma ação mais consistente no tempo de buscar os fóruns multilaterais, como ONU, OMC e afins, para a resolução das grandes questões internacionais, né? E nesse sentido, então, me parece que a relação com a China vai ser um ponto muito sensível, a relação bilateral. Eu não espero também boa vontade de Donald Trump, pelo menos inicialmente, com a China, já que ele baseia muito do seu discurso na ameaça chinesa sob a forma do comércio internacional, principalmente, né? Já levantou a possibilidade das tarifas para o comércio exterior, importações, exportações, mirando a China, porque o medo é de que o americano médio, ao chegar ao supermercado, ao Walmart, né, a uma grande cadeia, ele só se depare com produtos chineses e ali ele se veja absolutamente refém, não é, vulnerável a qualquer manipulação de câmbio que os chineses possam fazer, a qualquer tática de comércio exterior dos chineses. Então existe esse tipo de preocupação muito clara, subjacente ao discurso do Trump na campanha mesmo, conter a China.
diminuir a dependência e a vulnerabilidade dos Estados Unidos em relação ao capital chinês. Eu acho que um outro elemento, só para passar rapidamente pelo que eu acho que é mais importante, é que Trump, ao ser anti-establishment, né, o Oswaldo ponderou muito bem, ele também questiona essa relação tão umbilical com Israel, ou esse favorecimento no âmbito do Oriente Médio, a Arábia Saudita, essas alianças estratégicas, elas são colocadas em xeque. E há muito tempo isso não acontecia. É um presidente que, discursivamente, pelo menos, parece disposto a rever certos alinhamentos dos Estados Unidos no mundo. Isso eu estou esperando para ver. Vamos aguardar. Isso vai ser interessante. Dá para a gente falar do Brasil antes de ir para o intervalo? Bom, eu acho que cabe a gente poder esticar um pouquinho a discussão sobre a política externa, que é uma boa questão, né? Eu creio que caso ele mantenha no governo aquilo que foi sinalizado na campanha, nós podemos ter uma série de problemas e riscos, não só no comércio, na economia, mas também na segurança do mundo. Eu queria falar sobre 3 regiões, e aí a última delas, a América Latina, eu gostaria de poder colocar o Brasil aí nesse debate. A primeira região é a região do Mar do Japão e a região da Península Coreana. Se caso as promessas de Trump realmente forem apresentadas no governo, nós podemos ter um aumento brutal da insegurança no Mar do Japão. Nós podemos ter um problema no que diz respeito não apenas à Coreia do Norte, de poder perder os laços de controle do regime, como também a possibilidade de nuclearização da Coreia do Sul, pela ausência dos Estados Unidos, por uma hipotética ausência dos Estados Unidos, fazendo com que a península se nuclearize ainda mais. Do ponto de vista do Japão, o Japão tem problemas com a China, tem problemas com a Coreia do Norte, tem problemas com os vizinhos, tem problemas com a Rússia e, hipoteticamente também, o Japão poderia tomar uma decisão de nuclearizar. O Japão já gasta muito mais em assuntos de segurança do que gastou nas décadas anteriores. Isso pode gerar uma corrida de armas na região da Ásia, criando instabilidades não só para a China, mas também para a Rússia e gerando problemas para a Austrália e para os estados próximos ali, aqueles estados do Sudeste Asiático. A outra região do mundo que pode ter uma série de problemas é o sul da Ásia. Se nós tivermos o declínio da cooperação econômica dos Estados Unidos com o Paquistão, e é bom lembrarmos, tanto Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares, o regime paquistanês pode entrar em colapso. Todos os anos, os Estados Unidos transferem por volta de $1 bilhão para poder garantir as armas nucleares do Paquistão. Se nós tivermos uma diminuição da cooperação com o Paquistão, nós podemos ter problemas seríssimos. A outra região do mundo é a América Latina, e aí é curioso, né, porque a gente está vendo 2 movimentos muito importantes. Em primeiro lugar, um declínio, uma dificuldade bastante grande de um discurso populista de esquerda. E, por outro lado, uma ascensão do populismo de direita. Mais do que um populismo de direita, um populismo anti-establishment, como falou o professor Davidson. E isso pode colocar, por exemplo, a Aliança do Pacífico em risco. Toda a estratégia chilena, a estratégia dos países andinos, de uma maior aproximação com os Estados Unidos, em caso da diminuição da vontade, da vocação americana para o comércio, isso pode gerar problemas. E, nesse caso, colocando a própria política externa brasileira numa situação de grande contradição. Porque a aposta do chanceler Serra é de que, frente à suposta visão ideológica do passado, aí capitaneada pelo chanceler Amorim, que ele estaria construindo uma política de aproximação com os Estados Unidos calcada no comércio e nos laços econômicos. Isso pode colocar a política externa atual do presidente Temer numa situação de grande contradição. Não é de uma contradição que possa ser administrada por movimentos sutis da diplomacia brasileira. Ao contrário, isso pode fazer com que haja realmente uma revisão da política externa brasileira em função das dificuldades hipoteticamente apresentadas, caso ele consagre esse tipo de política na Secretaria de Estado. Ok, eu vou pedir permissão do senhor só para a gente chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a análise das consequências do governo Trump para o mundo e para o Brasil também. Até já.